Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, Presbítero Mariano aqui, com mais um vídeo no canal no YouTube, Presbítero Mariano. Meus irmãos, seja bem-vindo, meus irmãos. Você aqui é muito bem-vindo. Ah, que prazer, que alegria saber que você está comigo aqui assistindo esse vídeo. Eu gostaria muito que você não saísse do vídeo agora, combinado? Assista esse vídeo até o finalzinho, porque nesse vídeo aqui, você pregadores que começaram a pregar agora, você que já prega, já conhece, talvez que esse vídeo não vai te ajudar muito. Por quê? Porque meu irmão já conhece, já prega. É mais para você que começaram a pregar agora. Então, atenção você pregadores que começaram a pregar agora. A sua dificuldade é de elaborar um sermão seja ele temático, textual ou expositivo. Esse que nós vamos montar agora, vai elaborar agora, é um sermão temático. O que é o sermão temático, Presbítero Mariano? O sermão temático, você precisa de um tema. Você dá um tema aí, seja o poder da oração, a importância do azeite, o poder de Deus. Procura um tema. Para esse tema, você, meus irmãos, precisa de uma concordância bíblica. Para quê? Para você procurar os versículos que vai concordar exatamente com o tema que você abordou. Vamos abrir a Bíblia e procura, tem que ser com texto bíblico. Por exemplo, vamos montar uma pregação temática agora, fica no vídeo, uma mensagem temática, vamos lá. Abra sua Bíblia comigo no livro de Ezequiel, o capítulo 37. Essa mensagem aqui é uma mensagem que eu vou montar agora, vai ser a mensagem temática. Então, o livro de Ezequiel, o capítulo 37, meus irmãos. Pega uma caneta aí, uma caneta e um papel, para você notar tudo. Primeiro, você escolher um texto. Do texto, você dá o tema, ou você vai passando um lugar, vê um louvor, e aquilo chamou a tua atenção. Ali você dá um tema para essa mensagem. De um tema, você vai precisar de umas concordâncias bíblicas, para você procurar versículo que vá concordar exatamente com o tema. Entendeu? Então vamos lá. Ezequiel 37, o versículo 1 da parte A. Diz assim, ó. Veio sobre mim a mão do Senhor. Olha lá. Veio sobre mim a mão do Senhor. Se você quiser ler o versículo todo, você lê. Mas só nesse aqui, na parte A, do versículo 1 de Ezequiel 37, eu já vou abordar o tema. Então, para você montar a mensagem, seja temática. Se é temática, vamos falar da mensagem temática. Você escolhe um texto, você vai ler o texto. Ali tem um versículo que chamou a tua atenção. Por exemplo, esse daqui, ó. Veio sobre mim a mão. Olha aqui, a mão. De quem é essa mão? A mão do Senhor. Só nessa parte A do versículo 1 de Ezequiel 37, já chamou a atenção. Veio sobre mim a mão do Senhor. Então, vamos dar um tema para esse versículo aqui? O tema é a mão divina. Olha o versículo. Veio sobre mim a mão do Senhor. O que foi que essa mão do Senhor fez aqui? Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale. Este vale estava cheio de ossos secos, na verdade. Essa mão aqui não poderia ser uma mão divina. Então eu vou abordar o tema. O tema é a mão divina, ou seja, mão divina é o tema. Agora aqui, você vai fazer o quê? Aí você vai procurar texto bíblico, procura uma concordância, e ali você procura versículo bíblico que vai falar sobre a mão divina. Então, para isso aqui, eu dei o tema a mão divina. O texto é Ezequiel 37, versículo 1. Na parte A, veio sobre mim a mão do Senhor, ao tema, mão divina. Aí eu vou colocar aqui, além do tema, mão divina, que é o tema, 3 tópicos. Qual é o primeiro tópico? Baseado no tema, mão divina.
primeiro tópico vai ser assim: para abençoar. Qual é o tema? Mão divina. O que é que essa mão vai fazer? Para abençoar. Está onde isso aqui? Cadê a concordância? A referência. Vamos lá? Está em 2 Crônicas, capítulo 30. 2 Crônicas, capítulo 30. Você vai ler lá o versículo 1, vai falar sobre isso aqui. 2 Crônicas, no capítulo 30 de 2 Crônicas. O segundo tópico é o tema, a mão divina. O que é que essa mão vai fazer? Para castigar. Espera aí. Mas a mão divina, ela castiga com certeza. Aí você vai procurar texto bíblico, a referência que vai concordar certinho no segundo tópico. Para castigar. Está em Ezequiel, aliás, desculpa, irmão. Está em Êxodo, capítulo 7, verso 5. Qual o tema? Mão divina, no segundo tópico. Para castigar. Está em Êxodo, no capítulo 7, versículo 5. A concordância é essa. Aqui você vai, cada concordância, cada tópico, e na frente tem a concordância, o versículo para concordar, a referência. Então, você vai estudar para você pregar em cima desse primeiro tópico, segundo tópico, terceiro tópico. Entendeu? E o terceiro tópico, baseado no tema mão divina, o terceiro tópico é poderosa. Está onde? Em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 15. Então, olha o tema, mão divina. O texto, Ezequiel, capítulo 37, versículo 1, da parte A. Primeiro tópico, para abençoar. O tema, mão divina. Para quê? Para castigar. É o tema, mão divina. Para quê? Terceiro tópico, poderosa. Deuteronômio, capítulo 5, 15. Estão aqui a referência, o tema, os tópicos e a referência. E aqui eu vou te mostrar o esqueleto, aqui o esqueleto do esboço que eu montei aqui para você. Pode copiar aí, pregador iniciante, pregador que começou a pregar. Olha aqui, ó. Olha o tema, o texto, Ezequiel 37, versículo 1, da parte A, o tema, mão divina. Aí vem 3 tópicos. Primeiro tópico, para abençoar. Segundo tópico, para castigar. E o terceiro tópico, poderosa. Tá vendo? Ao tema, mão divina. 3 tópicos falando sobre a mão. Primeira mão, para abençoar. Segunda mão, para castigar. E a terceira mão é a mão poderosa. E na frente está a referência para você ir lá na Bíblia e procurar. Ó. Procurar a concordância bíblica. É o tema aqui. Ó. Tá vendo? Esboço simplinho. Agora, nesse espaço aqui, você procura assunto, estudando. Cada tópico estuda e coloca aqui em cada lugar. Abaixo dos tópicos, meus irmãos, você preenche com algum assunto. Baseado em cada tópico. Veja que os tópicos têm referência. Você vai estudar a referência, em cada tópico que você vai pregar na igreja. Você aborda o tema, você fala assim, meus irmãos, abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 37. Vamos ler a parte 1, o versículo 1, que diz, veio sobre mim a mão do Senhor. Meus irmãos, eu quero dar um tema para essa mensagem, baseado nesse versículo aqui, veio sobre mim a mão do Senhor. Eu dou um tema, o tema seria, meus irmãos, a mão divina. Essa mão divina, meus irmãos, nós encontramos ela lá no livro de 2 Crônica, no capítulo 30, que vai dizer que essa mão aqui é uma mão para abençoar. No segundo, aí você começa a pregar, vai vir assunto, lê o texto, você vai entender. O texto que eu falo é 2 Crônicas, é baseado no primeiro tópico. Aí você vai pregar baseado em 2 Crônicas, capítulo 30. Aí, segundo tópico, você fala, meus irmãos, o tema, a mão divina. O que é que essa mão divina vai fazer? Ela também tanto abençoa, como também essa mão é para castigar. Que castigar? Lá em Êxodo, no capítulo 7, no versículo 5, vai falar sobre essa mão que castiga.
Aleluia. E o terceiro tópico também, meus irmãos, essa mão, a mão divina, é uma mão poderosa. Essa mão poderosa encontramos lá em Deuteronômio, no capítulo 5, versículo 15, que essa mão aqui é uma mão poderosa para te abençoar, para castigar, e é uma mão poderosa para te dar vitória. E aqui você começa a pregar, meus irmãos. Aqui vem de Deus. Você vai lendo os tópicos, né? Vai na concordância aqui, né, na referência que eu te dei aqui, ó, em cada tópico, e aqui você vai ter assunto para pregar. Essa mão, ela abençoa, essa mão, ela castiga, essa mão é poderosa. E na frente de cada tópico vai ter a referência que eu te passei aqui. Que Deus continue te abençoando. Até o próximo vídeo, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos?